Vamos orar. Senhor Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, por tua graça, por tua paz, por tua proteção. No mundo que jaz no maligno, o Senhor tem feito uma promessa. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Por isso, Senhor, te damos graça, pois a tua palavra é fiel, e nós estamos de pé, e até aqui nos tem ajudado, Senhor. Por isso, ó Deus, te rendemos toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, pois o Senhor não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E quando operas, ninguém pede. Ajuda-nos, ó Deus, a cultuar-te dia após dia e a entregar todo o nosso ser para a glorificação do teu nome, porquanto este é o nosso propósito e objetivo. Instrui-nos nesta manhã a sermos obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, para que o teu nome possa, enfim, ó Deus, ser glorificado. Assim, graças te damos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir. Nós temos caminhado dentro das questões de perguntas e mais perguntas. Queremos saber se nesta manhã tem alguém aqui em nosso meio que tem alguma pergunta, alguma observação, alguma reportagem. Temos aqui? Pastor, numa cidade sitiada pela violência, do jeito que está o Rio de Janeiro está sitiado pela violência, tanto por traficantes quanto policiais civis e militar e federal, e agora a tropa do exército, todo mundo envolvido. Eu moro em uma comunidade que geralmente eles fazem operações lá, né? E aconteceu o seguinte, essa semana eles foram lá na minha casa, entraram num quarto que eu tenho lá com o som e quebraram tudo. No dia 23. Aí dia 24 eu fui na delegacia, né? Mas antes as pessoas disseram, não vai lá porque eles vão te matar e não sei o quê. E a gente tem ouvido relatos dos moradores terríveis, são relatos terríveis que a polícia vem, dá tapa na cara dos moradores, esculacha morador, algema morador, mija na cara dos moradores. Isso são os relatos que a gente tem mais ou menos anotado para tentar resolver solucionar alguma coisa, as questões do povo. Outra coisa também, eu fui na delegacia, principalmente naquela delegacia que foi preso, na 6ª DP. Fui lá, falei com um escrivão lá, os delegados, eles me colocaram no banco durante 1 hora. Aí aquele negócio disse assim, não vai ficar aí não, porque eles não vão resolver teu problema. Não fui lá buscar justiça, antes de mais nada. Fui lá mostrar que não tenho medo deles. Aí as pessoas falou várias coisas e deu para ver que as igrejas outrora que tem ao redor da onde eu moro, elas fecharam a porta e ficaram naquele clamor desesperado, como se não tivesse solução. E a gente vê que tem solução. Aqui também tem outra que diz assim, eu queria saber o seguinte, se eu colocar na minha casa, polícia que sobe no morro para esculachar morador, é pior do que vagabundo. Né? Aí eu fui lá perguntar ao delegado, o delegado falou que isso aí era apologia ao crime. Não sei que crime. Aí eu disse a ele, não, só se for o crime que vocês cometem contra o povo. Que vocês estão usando da má fé, estão abusando da autoridade. Tem um aqui que diz assim, que é uma questão meio estranha, né? Igreja tem que ter vigilância particular para tomar conta da própria igreja? Irmão, nós temos primeiro essa questão de vigilância particular, né? O que acontece? Tem igrejas que já foram assaltadas, levaram som, levaram guitarra, essas coisas todas assim. Mas nós aqui não nos preocupamos com essa vigilância, mas nos preocupamos com uma outra vigilância. Qual a vigilância que nós nos preocupamos? Não deixar a porta aberta é uma delas. Fechar as janelas é outra vigilância que para nós é importante. Mas, dentre esquecer completamente a vigilância, nós não podemos, né? Esse microfone está fechado? Tá? Nós não podemos. Então, como a gente diz assim, Deus me guarda? Deus me guarda. Eu tenho medo do bandido? Não, eu não tenho medo do bandido. Mas quando eu durmo, eu não fecho a minha porta? Fecho. Então eu estou cuidando de uma vigilância. Agora,
Tem igrejas por aí que têm dinheiro e chegam ao ponto de contratar segurança particular. Gente para vigiar, porque senão alguém pode subir pelo telhado, etc, etc. Outros preferem dizer, não, eu confio em Deus, está tudo entregue na mão de Deus. Amém, eu também confio em Deus e está tudo entregue na mão de Deus. Mas eu não deixo a porta aberta. Viu que ali tem uma grade ali embaixo? Quando eu saio, eu passo cadeado ali na grade e acabou a história. Todas as portas aqui têm cadeado, tem chave, as janelas, os trincos estão perfeitos. Quando qualquer uma dá algum problema, eu vou lá e ajeito. Então, segurança é algo que a gente se preocupa naturalmente. Eu posso excluir essa segurança? Quando a minha fé começa a ser muito ousada, aí eu lembro de uma palavra que diz assim, vigiai e orai. E essa palavra, ela limita a minha fé. Ela limita, porque se Jesus disse vigiai e orai, ele não disse só orai, eu entendo que existe uma parte minha natural que precise ser feita, que precise ser zelada. Eu não posso, Deus me guarda, então ali tem um mar, não, eu vou andar assim mesmo, eu vou cair na água e vou me afogar. Ali tem um abismo, ali tem uma ponte quebrada, não, Deus me guarda. Então, esse lado de uma segurança natural, por exemplo, o meu carro tem uma tranca. Quando eu paro em lugar estranho, em lugar que aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que é lugar de alto índice de roubo de veículos, o que eu faço? Eu meto a tranca. Porque eu sei que o bandido vai olhar para uma tranca daquela, ele vai dizer assim, vou procurar outro carro, porque esse aqui ele não vai querer mexer. Que a tranca que tem no carro, aquela tranca de aço cromado, custa R$20 aí, mas é um aço cromado, ninguém rompa aquela tranca. Então, não, Deus guarda o meu carro. Eu sei que Deus guarda o meu carro. Mas só porque eu sei que Deus guarda o meu carro, eu não posso colocar uma tranca nele? Então, a questão da segurança, ela é uma realidade. Eu não posso excluir esse lado dessa vigilância em que as pessoas queiram investir em vigilância. Existem exageros? Existem exageros. Nós vemos pastores andando com segurança. Opa! Aí, quando já se está se tratando da vida da pessoa, essa segurança, para mim, está excluída. Aí já extremizou. Agora, você tentar evitar o furto de um bem material, alguma coisa que alguém possa pegar, na minha cabeça, eu não estou excluindo a possibilidade de eu estar errado, eu estou falando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, colocar uma vigilância sobre um patrimônio natural, eu coloco, mas uma vigilância sobre a minha vida, aí é Deus que tem que colocar. Eu nunca terei, nem com dinheiro, nem com armas, nem seja lá com o que for, recursos para guardar-me a mim mesmo. Eu tenho que seguir a direção de Deus e na direção de Deus eu estarei sempre guardado. Essa é uma visão que eu tenho básica sobre a questão da segurança. Agora, aí o Rio de Janeiro está pegando fogo, né? Com essa história de morro invadido e tal, e nós vemos situações como essa que o irmão colocou aqui. Isso é um relato constante, irmão. Aqui também é morro. Agora aqui está calmo. Mas alguns anos atrás, quando eu era adolescente, não era esse mar de rosa que vivemos hoje. E exatamente o que ele fala aí, nós vimos aqui, em casos de vizinhos. É suspeito, mora perto da boca. Os policiais entravam, metiam pé na porta, arrebentava a fechadura com tudo, dava tapa mesmo na cara de morador, entendeu? Dava tapa na cara de esposa, dava tapa na cara de filho, criança, adolescente, dava tapa, empurrava. Isso aí a gente vê. Agora, não seria por causa disso que eu iria discriminar toda a polícia. Porque assim como eu contrato um pedreiro e o camarada é competente, eu posso contratar um e depois ficar decepcionado pelo trabalho que o cara fez. Eu entendo que ser humano é ser humano em qualquer situação. Ele tem dignidade e ele não tem dignidade.
Então, eu não posso manchar, vamos assim dizer que todo mundo que está na polícia é todo mundo pilantra, é todo mundo safado. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Que nem eu poderia dizer assim, todas as igrejas são mercenárias, todos os cristãos são ladrões. Opa, eu não sou. Então, nem tudo a gente pode transformar numa regra. Agora, coisa que o irmão disse aí, eu vou botar uma placa dessa lá na porta da minha igreja, polícia que esculacha bandido, é pior do que um marginal. E é verdade? Claro que é uma verdade. Polícia que esculacha bandido, polícia que esculacha morador, é pior do que um marginal, porque o camarada está fazendo uso de toda uma corporação que tem atrás dele, de uma carteira, de um uniforme, de armas que lhe foram dadas legalmente, aí depois ele vai e sobe no morro. Quem mora em morro nem sempre é por opção, às vezes é por necessidade. Ora, muita gente gostaria de morar de frente para o mar, muita gente gostaria de morar no nível do asfalto. Imagina você ter que fazer compras no supermercado e subir com 20, 30 bolsas uma ladeira. Isso não é todo mundo que gosta. Imagina um morador da Providência que tem que subir aqueles mais de 500 degraus com bolsa nas costas. Então isso não é por opção, isso é por necessidade. Aí chega o mau policial, chega diante de uma situação e agride, bate, tá em área suspeita. Ora, uma vez um policial chegou, me revistou, e aí, não sei, naquela ignorância categórica, clássica deles, né? Eu falei, mas alguma coisa errada, policial? Não, que isso aqui é área suspeita. Ora, e aonde não é área suspeita no Rio de Janeiro? Uma vez um me parou, eu ia dentro de um táxi, mandou encostar, aí veio em cima de mim. Você trabalha ou mora no bairro? Ora, como coisa que eu tivesse satisfação a dar a ele? Eu não tenho satisfação a dar um policial se eu trabalho num determinado bairro, se eu moro num determinado bairro. Por quê? Porque eu tenho o direito de andar em todo o território nacional. Então ele não tem que me perguntar se eu trabalho ou moro no bairro. O outro me parou ali na Central do Brasil. Ei, para aí. Quando eu parei, vem ele, alargou as minhas meias, puxou meia para um lado, meia para o outro, me revistou, passou a mão em todo o meu corpo. Depois que olhou para a minha cara, falou assim, não é possível, você não tem nada em cima? Não é possível, você não tem nada em cima? Quer dizer, então, meu irmão, só por causa disso eu vou passar a odiar a polícia? Eu não posso odiar a polícia por causa de uns pilantras uniformizados. Eu ainda acredito, não sei se eu estou sendo inocente demais, mas eu ainda acredito que a maioria que está na polícia ainda é gente digna, que foi para lá por causa de querer um emprego. Eu quase fiz concurso para a polícia. Quase fiz. Se eu fizesse, talvez eu chegasse a ser um PM. Na época que eu já tinha 2º grau, era pedido 1º grau, eu tinha idade, depois eu pensei bem em desistir desse negócio. Então, eu não estava com a intenção, eu não era um pilantra que queria entrar para a polícia. Eu era uma pessoa que apenas queria entrar para a polícia para trabalhar. Uma fase difícil, falta de emprego, e quase que eu fui me meter nesse negócio. Então, eu não vou nunca discriminar um policial. E quando tiver em jogo a vida de um policial e a vida de um bandido, meu irmão, quem vai julgar o quê? Ambas as vidas são importantes para Deus, mas, a expressão é até pesada, você vai querer ver chorando, ver órfão o filho de um policial que está ali defendendo, batalhando por uma segurança pública, vai querer ver viúva a esposa de um policial? Ou você vai querer mais ver um bandido caído? Que senso de justiça nós temos? Não estou falando das minhas preferências, não, estou falando de um senso de justiça. Então, infelizmente, existe essa realidade que o nosso irmão colocou, do policial que, na dúvida, ao invés de ele largar o caso, já que ele tem dúvida e não tem certeza, não, eu não tenho certeza, vou deixar o morador quieto, vou deixar o cara quieto, essa é a conduta correta. Na dúvida, você não pode tomar atitudes na dúvida. Mas não, eles têm dúvida, eles chegam, invadem, bate, agride.
quebrou o som do irmão. E aqui, perto da gente, na rua aqui de baixo, os policiais entraram, quebraram a geladeira da mulher todinha para ver se tinha drogas dentro daqueles negócios de prática. Acabaram com a casa inteirinha. Virou ponto turístico, que o pessoal do bairro foi lá para ver em que condições os policiais deixaram a casa de um morador. Isso é uma realidade? Uma triste realidade. É uma triste realidade. Mas pergunta-se lá no comando, eles tinham essa autorização. Olha, entra na casa lá e quebra. Não, então eu não posso, né, desqualificar a polícia pelo simples fato de que alguns policiais são dessa laia de incompetência. Eu não posso. Então, eu não tiro em nada a razão do irmão pela ira que isso levanta. Ou não levanta? O agredido foi ele. O humilhado na frente da família foi ele. O que ficou impotente diante de policiais armados com colete e tudo mais foi ele. Então, pela cabeça dele não passa a vontade de pegar numa dinamite e explodir o batalhão? Passa. Eu vou tirar a razão dele? Não, eu não vou tirar a razão dele. Ele não tem sangue de barata. Eu não vou tirar a razão dele. Mas nós, como cristãos, nós temos que segurar as nossas próprias rédeas, saber que Deus fará justiça, né? Porque é uma realidade. Aí pode ir, como ele foi, vai na delegacia, dá parte e vai ficar no banco, que nem ele foi. Você acha que a polícia vai fazer ocorrência? Vai investigar quem foi o policial que entrou na casa desse cidadão aqui? Você acha que vão fazer? Não vão fazer, meu irmão. Não vão fazer. Então, nós não vamos desqualificar uma corporação. Até então, para mim, apesar de tanto horror que eu já ouvi, até então uma corporação que eu ainda digo, tem que existir. Tem que existir. Na sociedade que nós vivemos hoje, se não existisse polícia, eu acho que a coisa estava bem pior. Então, claro, nós temos até aqui na igreja casos de gente espancada por policial. Gente que não deve nada, é trabalhador, nunca deveu nada, mas foi espancada por policial. Gente que foi agredido por policial. Aqui dentro, no nosso meio, nós temos, então nós sabemos, eu sei muito bem, eu já fui agredido por policial, eu fui assaltado por policial. Ora, fui assaltado 2 vezes por policial e por bandido mesmo, eu só fui uma até hoje. Então eu teria todo motivo para dizer assim, não, que exploda a PM, que acabe, mas não é essa a realidade. Eu não posso desqualificar todo um batalhão por causa de um pilantra sem vergonha, um assassino fardado. Eu não posso. Então, né, o que a gente vai fazer? A gente tem que seguir a vida e deixar Deus fazer justiça e deixar Deus prover. Mas que é uma realidade triste para nós que moramos em comunidades mais carentes, porque você não vê policial meter o pé na porta de apartamento da Zona Sul. Você não vê policial metendo o pé na porta de apartamento da Tijuca. Você não vê. Lá eles entram pianinho pedindo dá licença. Se não tiver mandato, não faz nada, fica do lado de fora. Mas no morro não, eles entram de qualquer jeito. Porque a sociedade, ou seja, o jurídico, né, os delegados realmente fazem essa diferença. De quem mora aqui e quem mora lá. Então, nós não podemos extremizar, né? Agora, já que tocou-se nesse assunto, eu sei que esses policiais, que eu não quero vê-los caídos nos confrontos, nem mortos, eu sei que um dia eles, apesar de toda a dignidade que possam ter, eles serão os nossos perseguidores. Mas faz parte do projeto de Deus. Quando o Estado não tiver mais nada para combater, mais drogas, mais armas para pegar, mais bandidos para perseguir, quando tiver tudo em paz, eles vão virar o foco para a igreja. Isso é história. E aí vai começar a perseguição dos evangélicos, tá? Mas isso aí a gente vai vendo dia a dia aí nos nossos ensinos. Então, meu irmão, vamos ter paciência, né? Entrou em casa, é lamentável. Se você tiver um portão blindado, quer entrar e tu chega da janela, tem mandato?
Não tem mandado mais, abre a porta. Não vou abrir não. Aí você liga, enquanto eles vão tentando abrir o teu portão blindado lá, você liga lá pro comando e diz, ó, tem polícia querendo invadir minha casa. Mas quando a sua porta é de madeira, é de alumínio, eles vão entrar. Vão entrar e tem mais. Depois você não tem direito, tem direito de reclamar, mas ninguém vai te ouvir. Esse é um lado triste, classificado pelo mal policial, né? É o mal policial que classifica. Não, é a janela, fecha um pouquinho. Então, vamos seguindo a vida, né? Com paciência aí, porque a solução ainda não está nas mãos da igreja. A solução ainda não está nas mãos da igreja. Mas brevemente vai estar. Brevemente a solução vai estar nas mãos da igreja. Vem o arrebatamento, vem o retorno de Cristo e a solução do mundo vai estar nas mãos da igreja. Aí a gente vai mudar as regras. Ou seja, mudar não, vamos implantar as regras verdadeiras quando o sacerdócio estiver dominando. Só será preso quem nós dissermos que tem que ser preso. Morto só se nós dissermos que tem que ser morto. Enfim, mas nós temos que esperar a mudança da dispensação. Temos ainda alguma pergunta? Pastor, se tratando sobre os fins dos tempos, aqui em Mateus 24, os discípulos se apresentam para Jesus para perguntar quais são os sinais, né, que caracterizam a sua vinda. E Jesus relata aqui várias questões, né, vários sinais. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Hoje nós temos visto pessoas se dizendo ser Cristo, né? Aquele José Luiz de Miranda, da Igreja Crescendo em Graças, até o próprio Henrique Cristo, também diz que ouvir falar de guerras e rumores de guerras, que nós estamos presenciando agora no Rio de Janeiro, e também se levantará nação contra nação, que isso volta e meia vem acontecendo aí, país combatendo outro país. E também diz aqui que surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, ou seja, tem várias igrejas aí, né, lugares com título de igreja, que as pessoas chegam lá dentro e são assaltadas por pessoas com título de pastores. Ou seja, todos esses acontecimentos que Jesus disse que iria acontecer, está se cumprindo, né, nos dias de hoje. E eu gostaria de saber se tem mais profecias para se cumprir, fora essas daqui de Mateus 24, essas que Jesus colocou aqui como os fatos que sucederão à sua volta. Sim. E a outra coisa é que está circulando um filme sobre as profecias de 2012. Eu gostaria de saber se isso que estão mostrando por aí, cinemas, colocando esses filmes que vão suceder em 2012, também não seria a mesma fantasia do ano de 1999, quando falaram que o mundo ia acabar no ano de 2000. Essa é a minha dúvida. Quanto ao filme, não passa mesmo de uma fantasia, né? Uma fantasia porque é baseada no calendário Maia, né? Calendário Maia. Então, porque eles traçaram um calendário, esse calendário ia até 2012, então agora as pessoas estão achando que eles sabiam que o fim do mundo seria em 2012. Pura fantasia. Então, só uma questão mesmo cinematográfica, né? O que pode existir por trás desse 2012, na verdade, é uma investida dos chamados Illuminati, tentando causar algum caos em alguma área da sociedade. Que eles de vez em quando eles vêm com os projetos desses, mas é só um pensamento devido a uns fatos históricos aí. Porém, o filme como um todo, o 2012 não tem nada a ver, nós vamos passar por ele como já passamos por tantas outras previsões. Agora, quanto a Mateus 24, a pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, que sinal haverá da vinda, da volta? Quem está perguntando isso para Jesus são os judeus,
porque eles sabiam que Jesus voltaria para eles. Jesus não voltará para a igreja. Jesus nunca veio para a igreja. Jesus veio e fundou a igreja. Dali ele foi embora. Foi embora, como diz várias parábolas, e quando ele voltar à terra, ele volta para os judeus. A igreja será arrebatada. Não existe retorno de Cristo para a igreja. Então, Mateus 24 está se referindo a fatos com os judeus. Diz, falsos profetas haverão e enganarão a muitos. E dirá ali, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou seja, eu sou o Messias, eu sou o ungido prometido. Ele falou, e vai enganar muita gente. Por quê? Porque os judeus vão estar esperando o Messias sem o conhecimento do Novo Testamento. Se os judeus estivessem no conhecimento do Novo Testamento, eles não seriam enganados, eles se transformariam em igreja e não seriam enganados por outros Messias. Mas como os judeus estão esperando o Messias até hoje, então esse espírito de esperança que eles têm vai levá-los ao engano, porque é um espírito errado. Jesus já veio e eles negaram. Jesus já veio e eles rejeitaram. Então agora na segunda vinda de Jesus, eles vão ver guerras, rumores de guerras. Eles estão vendo isso, não estão? A faixa de Gaza lá, o Oriente Médio, Israel, tá um horror aquilo lá. Constrói o templo, não constrói, tratado de paz, atentados, míssil explodindo, um horror está acontecendo aos arredores de Israel. Então, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo, sou eu, sou o Messias. E na verdade que nós sabemos que alguém virá, talvez nem que diga ser o Messias, mas virá com toda a apresentação de ser o Messias, fazendo o tratado de paz de Israel com outras nações. Esse, nós sabemos, é o anticristo. E Israel vai crer por um momento nele, porque a Bíblia mostra que Israel fará com ele uma aliança. E depois, na metade do então profetizado reinado do anticristo, é que essa aliança será partida. Então Israel será enganado por alguém que de alguma maneira, ou até pelas obras, não que se diga literalmente, mas que pelas obras pelo menos, se diga ser o Messias. Então Mateus 24 é uma profecia específica para a nação de Israel. Porém, como nós estamos vivendo o arrebatamento tão pertinho, questão de cerca de menos de 10 anos do arrebatamento para a manifestação de Cristo, do arrebatamento para a manifestação de Cristo, o tempo é tão curto que os sinais acabam se confundindo, porque nós tratamos o arrebatamento de segunda vinda de Cristo, quando na verdade não é segunda vinda de Cristo. A igreja será arrebatada e Cristo voltará para os judeus logo em seguida. Então, como a coisa é muito perto uma da outra, gera uma certa confusão. Mas Mateus 24 não é profecia para a igreja, é profecia para os judeus. Mas devido à proximidade do arrebatamento e da manifestação de Cristo no Monte das Oliveiras, então nós podemos ficar alertas, porque acaba que o sinal serve para os dois. Serve para os dois. Hoje o que nós chamamos, hoje o que muita gente chama de falso profeta como sinal para a igreja, mercenários, etc, etc. Isso não é o sinal específico de Jesus aqui. Jesus aqui em Mateus 24, ele não usou a expressão apostasia. O sinal dos últimos tempos para a igreja é apostasia, é o negar a eficácia da fé se desviando por outros caminhos. Então hoje que você vê Universal, Mundial, Graça, Deus é Amor, Presbiteriana, Metodista, Batista, Assembleia, isso está incluído na apostasia e não nos falsos profetas, nem naqueles que se dizem ser o próprio Cristo. O sinal dos últimos tempos para a igreja é o que nós estamos vivendo, a apostasia. E para os judeus é o que eles já estão vivendo. Então você vê que as coisas estão acontecendo muito juntas. Então acaba que os sinais se confundem, tá ok? Os sinais se confundem, então esses são os sinais. Agora, a pergunta foi,
que falta se cumprir, né? Vamos dizer, o que falta se cumprir para que Jesus retorne? Bem, falta se cumprir o tempo. Que tempo? O sinal já está aí. Qual o sinal para a igreja? Apostasia. Qual o sinal para Israel? Guerra. Porém, o sinal de guerra para Israel ainda é muito terrível. O que fala ali Zacarias não é nem uma gota do que eles estão vivendo agora. Zacarias fala de um derramamento de sangue fantástico. Então, os judeus ainda não estão vivendo isso. O tempo ainda vai chegar, vai se cumprir mais ainda. E a igreja está vivendo um clima de apostasia tremendo, mas essa apostasia, ela, cada dia que passa, ela vai se acentuando. Então, o que nós estamos esperando? Apenas o tempo se cumprir, porque os dois sinais que falam do final dos tempos, tanto para a igreja quanto para Israel, esses dois sinais nós já estamos vendo. Estamos no meio desses dois sinais já. Aí Jesus falou, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que ele disse que viria estes dois sinais. O sinal da apostasia e o sinal das guerras em Israel. Jesus falou, não passará esta geração. Muita gente confundiu quando Jesus disse assim, em verdade vos digo que não passará esta geração. Eles achavam que Jesus estava falando daquela geração presente que o estava ouvindo falar. Não, ele estava falando da geração que viria os sinais. Então, é o que nós já estamos vivendo. Então, realmente, não falta nada a não ser que o tempo se cumpra, porque Deus tem o seu calendário e Ele faz as coisas no momento exato. Amém? Tem mais perguntas por aqui? A minha dúvida ainda seria em relação a Mateus 24 mesmo, que fala, ai das que estiverem grávidas e amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Sobre a questão da fuga no inverno e no sábado? O sábado é uma coisa muito específica para a nação de Israel. O sábado não faz parte do nosso contexto de vida. Nós não temos absolutamente nada a ver com o sábado. Então, eu pego isso apenas como um sinal de que, mais uma vez, Jesus está falando exclusivamente para a nação de Israel. O sinal do sábado é exclusivamente para a nação de Israel. Agora, por que Jesus teria falado no sábado? Não sei, talvez por um peso na consciência que eles teriam de estar caminhando porque no sábado, para caminhar no sábado, os judeus têm uma distância limitada, né? Eles podem caminhar no sábado determinados metros, quilômetros. Mais do que aquilo seria pecado. Então, se eles, vamos dizer, tiverem uma fuga no sábado e ver que aquela distância deles vai ser ultrapassada, eles vão ter uma série de problemas. Uma delas é que a consciência possa pesar. E quando a sua consciência pesa, errado, mesmo que você não esteja em pecado, mas se a sua consciência pesou, é o mesmo que você estiver em pecado. Sua vida espiritual é neutralizada pelo peso da sua consciência. Mesmo que você não esteja em pecado. Isso se chama fator psicológico. Muita gente pensa que está em pecado sem estar, e a sua vida atrofia do mesmo jeito. Não faz diferença se você está ou não em pecado. Se você acredita que está em pecado, acabou. A sua vida espiritual, ela atrofia. Então, pode ser que esteja mostrando esses detalhes. Outra coisa já aconteceu na história de Israel, era o tal do dia do perdão, parece. Tinha um dia lá em Israel que ninguém pegava em armas, ninguém fazia nada, e também na questão do sábado. Eu sei que uma vez a nação de Israel foi lutar contra um povo lá, e era no sábado, ou era no dia do perdão, que ninguém pegava em armas, uma coisa dessa, ninguém trabalhava. O exército inimigo veio e arrasou com todo mundo. Simplesmente isso, arrasou, matou todo mundo.
Aí dali para frente surgiu um novo general em Israel e disse assim, não, a partir de hoje, a gente mesmo no sábado a gente vai pegar em arma. Então esse sábado é sinal específico para a nação de Israel. Qualquer sinal bíblico, qualquer profecia bíblica, qualquer palavra bíblica, qualquer estudo bíblico que traga o sábado, não tem nada a ver com igreja. Igreja não tem dia santo, não tem dia sagrado, igreja não guarda dia nenhum. Ao contrário, igreja guarda todos os dias. Não tem alusão e destaque para nenhum dia específico. Perguntas? Não? É uma pergunta do João. Ele diz assim: pastor, gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre as testemunhas de Jeová, pois constantemente elas vêm aqui na porta da minha casa para tentarem me convencer de suas doutrinas. E também são pessoas que possuem conhecimento muito grande da palavra, e os seus argumentos são muito difíceis de serem contrariados. Sim, veja bem, todo mundo sabe que testemunha de Jeová é uma heresia, semelhante ao catolicismo, semelhante ao espiritismo, Seixunoê, macumba, umbanda, quimbanda. A testemunha de Jeová é farinha do mesmo saco, é tudo lixo, é satanismo, é perda de tempo, ninguém de lá vai para o céu. Isso aí nós sabemos muito bem, né? E se você procurar saber a fundo o que creem as testemunhas de Jeová, você vai ver que o teu Cristo para eles não passou de um pecador, só isso. Agora, dizer que os testemunhas de Jeová têm conhecimento, isso só revela que eu não tenho conhecimento. Os testemunhas de Jeová não conhecem absolutamente nada. Eles têm meia dúzia de versos decorados, né? Baseado nas enciclopédias dele, lá um pouquinho da tradução do Novo Mundo. São meia dúzia de versos decorados para tentar persuadir alguém. São textos fora dos seus contextos. Como a Escritura diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. No tempo que eu era da Batista, um irmão disse exatamente o seguinte: não, quando os testemunhas de Jeová batem lá na minha porta, eu peço para minha mãe atender, porque eu nem atendo, porque não adianta discutir com eles. Eles têm muito conhecimento. Eu falei assim, como é que é? Se eles tivessem conhecimento, eles seriam cristãos que nem eu. Se não são cristãos como eu, tem alguma coisa aí, ele não tem conhecimento. Porque o conhecimento verdadeiro leva uma pessoa a ser cristão e oferecer a vida por Cristo. Isto é o que o conhecimento verdadeiro faz. Agora, eles fazem isso? Não. Eles estão dando a vida por outras coisas, não por Cristo, não pelo Evangelho. Então, eles não têm conhecimento, pois eu já calei muito testemunha de Jeová, e uma vez um testemunha de Jeová, uma senhora e um jovem bateram na minha porta. Fui atender, pois não. Não, você sabia que vai haver um paraíso na terra, aquele papo todo. Aí eu falei, mas não é bem assim a história. E eu apressado, querendo sair, tinha compromisso, mas o jovem se interessou muito. E aí eu dei do meu tempo para ele, comecei a dar aula, e aquela senhora e ele fazendo perguntas. Eles foram lá para me levar a doutrina deles, e de repente começaram a fazer perguntas, querendo saber mais. Aí a senhora ainda falou assim, puxa, a gente bem que podia marcar um estudo bíblico, porque nós vemos que temos muito a aprender com o senhor. Falou isso, ora, cadê o conhecimento deles? A realidade é que muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso do nosso irmão que fez a pergunta, estou falando no âmbito geral, né? Não quero aqui parecer que eu esteja ofendendo o irmão que fez a pergunta. Não, nada disso, absolutamente. A questão é que muitas vezes nós não temos o conhecimento que deveríamos ter. Não nos dedicamos ao estudo que deveríamos. Não nos dedicamos à leitura, não nos dedicamos a ouvir as mensagens, a destrinchar, não nos dedicamos à oração. E aí nós pensamos que temos uma vida espiritual. Quando chega diante da primeira barreira, nós não temos força para saltar por ela, nem para derrubar, nem para fazer nada. Parece que sabemos alguma coisa. Eu tenho 30 anos de igreja, e parece que isso quer dizer alguma coisa. Ou então, eu estou na igreja, pronto, agora eu estou com a verdade, tudo. Não, eu estou na igreja me preparando para a guerra.
A guerra virá. Se eu não tiver me preparado, levado a sério a minha caminhada, essa guerra que virá, ela vai me tirar de cena. Ela vai acabar comigo. E muita gente não está levando isso a sério. As pessoas vão para a igreja para dançar na coreografia. Irmão, cá entre nós, isso, vou usar uma expressão, não passa de uma bandaleira sem vergonha, crente ir para a igreja para ficar dançando na frente de púlpito. Isso é fruto de pastores pilantras, sem vergonhas, canalhas, indignos da própria vida. É o que eu penso e falo. Pastor que bota a gente para ficar dançando na frente da igreja, que nem palhaços, onde a maioria dos homens que participam disso são homossexuais dentro das igrejas. Que homem mesmo não está se prestando para essas cenas teatrais, dançando. Homem não gosta desse negócio. Mas os homossexuais que estão dentro das igrejas batistas gostam muito desse negócio. Então, isso é o que as pessoas estão indo para fazer dentro da igreja. Aprender a dançar, né? Já falei aqui 1000 vezes de uma jovem que eu conheci, 3 meses de convertida. Aí eu perguntei, e aí, na tua igreja tem escola dominical? Tem frequentado? Não. Eu falei, poxa, você está perdendo tempo, você deveria frequentar a escola dominical da sua igreja. Porque sem conhecimento da palavra, você não vai a lugar nenhum. Ela dizia assim, não, mas é porque no dia da escola dominical, eu tenho que estar ensaiando a coreografia da igreja. Então não tenho tempo de estar na escola dominical. Eu falei, então você não está numa igreja. Você está em mais um lugar de engano. Perdi o amigo, perdi a amiga, mas falei a verdade. Amém, meu irmão? Importante é que a minha consciência esteja limpa, porque um dia, seja onde for, nem que seja na eternidade, no céu ou no inferno, mas ela vai saber que eu lhe falei a verdade. Então, aí as pessoas estão indo para a igreja por causa do louvorzão, as igrejas estão indo para a igreja por causa da dança, da coreografia, do show. Olha, vem aí uma cantora, a popstar gospel, aí as pessoas vão para lá. Ah, vai ter um profeta lá, as pessoas vão para lá, mas ninguém quer saber da igreja para estudar a Bíblia, para clamar, para orar, para meditar na Escritura. Então, aí vai se deparar com o Testemunha de Jeová, um grupo de cegos que não diz coisa com coisa, um grupo de hereges que tiram textos dos seus contextos, mas o cristão vazio, sem conhecimento, vai dizer o quê? Né? Quando você não tem conhecimento, meu irmão, qualquer coisa é verdade. Eu não tinha conhecimento, o que eu fazia? Eu pegava charuto e cachaça e levava de presente para o Tranca-Rua, para a Pombagira, para os Exus, ajoelhava no pé deles e dizia, meu pai dava beijinho na mão deles. Eu não tinha conhecimento. Eu me achava forte. Tudo que eu ia fazer, eu invocava o nome do Tranca-Rua, porque eu achava que ele era o forte, eu não tinha conhecimento. Quando eu conheci Jesus Cristo, aí era diferente. Aquele que era meu Senhor, agora passou a ser meu escravo. E eu dizia para ele, eu piso na tua cabeça. Por quê? Houve um conhecimento. Então, Testemunha de Jeová, Adventista de sétimo dia, Umbanda, Quimbanda, Catolicismo, né? Deus é amor, universal, mundial, internacional da graça, isso aí é tudo lixo, farinha do mesmo saco, não tem conhecimento nenhum. Se tivessem conhecimentos, estariam pagando o preço do evangelho como eu pago, como você paga. Então, a questão é essa, eles não têm conhecimento nenhum, mas se eu não tiver também, parece que eles têm, né? É uma pergunta do Rômulo. Ele diz assim, pastor, aqui em Blumenau os deputados e vereadores têm proibido as igrejas de colocarem placas em sua fachada e têm arrecadado mais de 30 mil esse ano em multa. Minha pergunta é essa, devemos pagar essa tal multa ou não? Não tem que pagar multa nenhuma. Não tem que pagar multa nenhuma, entendeu? Chega lá, entra com recurso e não paga. E deixa acumular o que eles quiserem acumular. Mesmo. Vai chegar uma hora que vai vir uma anistia mesmo, porque ninguém vai expulsar ninguém de lugar nenhum. Por enquanto não vai. O comunismo está batendo as portas, mas ainda não chegou. Então, oferece resistência, não tem que pagar multa nenhuma. E outra coisa, realmente, né, perante a legislação existe essa arbitrariedade, essa ditadura.
Se o camarada ele tiver uma autopeças, ele vai lá e ele legaliza a autopeças dele. Ele tira o CNPJ. O que é o CNPJ? Aquilo que dá a ele o direito de vender determinadas mercadorias. Cada CNPJ especifica que tipo de mercadoria uma loja pode vender. Então, ele vai lá, legaliza o CNPJ dele, monta a loja dele. Mas se ele meter uma plaquinha do lado de fora, vem o fiscal e diz assim, não, tira a placa. Quer dizer, se ele quiser botar a placa, como se diz na gíria, já são outros 500. Entende? Então, por exemplo, nós aqui temos placa, está aí a placa, ó. E eu não tenho licença para manter essa placa aí. Mas aqui é morro. No morro ninguém... Agora, vou eu abrir uma igreja na Zona Sul e botar uma plaquinha de 1 centímetro quadrado. Vai aparecer um fiscal e vai dizer, tira. Porque eles querem dinheiro. Entende? E outra coisa, esse negócio de multar em primeira mão é falso. Entra com recurso e sabe-se lá o que mais cabe. Você primeiro tem que receber um aviso. Eles dão um aviso e dão um prazo para que a placa seja retirada. Depois de não sei quantos avisos, aí que dá direito a eles de multarem. Mas como os fiscais normalmente são movidos não a combustível, mas a dinheiro, eles já chegam logo dizendo que vai multar porque ele quer dinheiro. É a corrupção. Ou seja, como a gente sempre diz, é aquela laranja podre no meio do cesto. É a realidade. Então, não tem que pagar nada. Entra lá com recurso, dá seu jeito e vê os seus direitos. Enquanto tiver direito, mantém a placa. Quando não tiver mais, sei lá, vê a direção de Deus. Se Deus disser tira a placa, tira a placa. Agora, quando Deus manda colocar uma placa, a porta que ele abre, ninguém fecha. E nós temos muitos exemplos disso aí. Outra coisa é que a igreja não tem que andar em legalidade. A igreja não tem que andar em legalidade. Apesar de que também uma placa, né? A menos que seja uma direção de Deus, uma placa não altera em absolutamente nada a obra de Deus. João Batista tinha placa. Jesus tinha uma igreja. Jesus não tinha nem igreja. Onde que Jesus se reunia com os seus discípulos? Lugar nenhum, pelas ruas, ele ia passando, lá ia a multidão. Onde está Jesus? Aí lá ia aquela massa, né? Quando ele estava reunido lá no Getsemane, era só com uma turminha para dormir. Jesus dormia ali no Getsemane. Então, meu irmão, não tem que pagar nada, entra com recurso, cabe 1000 recursos, dá o seu jeito, enfim, faz a obra na direção e vai dar tudo certo. Temos mais perguntas? É uma pergunta da Francis, da Alemanha. Ela diz assim, gostaria de saber se o pastor já viu um vídeo no YouTube que afirma que o príncipe Williams da Inglaterra seria um candidato fortíssimo a ser o anticristo. O que o senhor pode nos dizer? Não, eu não assisti esse vídeo ainda, a internet aqui para abrir vídeo. Um vídeo de... Outro dia eu fiz um teste, um vídeo de 1 minuto e 40. Demorou 10 minutos para abrir. Falei, não tem condição. E tem mais, ainda pago R$60 por mês nessa vergonha aí, né? 1,40, demorou 10 minutos para abrir, não tem condição de assistir vídeo nenhum aqui. Então, mas a questão de quem será esse anticristo, né? Irmão, o anticristo já está definido quem será ele. Será alguém que fará uma aliança com a nação de Israel. A Bíblia diz que o anticristo será alguém que fará uma aliança com a nação de Israel. Enquanto não acontecer esta aliança, que vai chamar de volta o relógio para Israel, trazer Israel de volta ao cenário espiritual, enquanto esta aliança não acontecer, não tem anticristo, nem Hitler, né? Nem Mussolini, nem Lenin, nem Stalin, nem Lula, nem Che Guevara, nem Hugo Chávez. Enquanto não fizer aliança com Israel, não tem anticristo. Amém? Temos mais perguntas? É uma pergunta da Renata. Ela diz assim, pastor, Deus faz diferenciação de sinais entre uma dispensação e outra para que possamos reconhecer as mudanças de dispensação? O senhor pode dar um exemplo? Sim, Deus sempre faz. Deus sempre pré-anuncia
a palavra já está pré-anunciando todas as coisas, mas o povo perece por falta de quê? Ora, será que um evento tão tremendo como a vinda do unigênito de Deus para o meio do seu povo, isso ia acontecer no estalar de dedos? Será que Deus já não tinha deixado sinais suficientes para que a nação de Israel preparasse um tapete vermelho para o Messias? Pois bem, lá nas profecias que estavam nas mãos dos judeus, tinha sinais de como o Messias nasceria, não tinha? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tinha sinais de onde o Messias nasceria, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Tinha sinais de como ele seria criado, como ele se desenvolveria. Tinha sinais de tudo, as profecias diretas. E tinha sinal de que como ele morreria. E tinha sinal de que ele ainda ressuscitaria. Tinha sinal de que forma, que linguagem ele pregaria. Está lá profetizado em Isaías: em parábolas abrirei a minha boca e falarei de coisas ocultas do reino dos céus. Então, a vida de Cristo está toda profetizada. Vem o judeu e diz assim: não, crucifica esse cara e solta Barrabás. Ora, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Então Israel passou o que passou, está passando e ainda vai passar. Porque Deus deu muito para eles. Falou aonde Jesus nasceria, como nasceria, o que ele pregaria, de que forma, que linguagem, como ele morreria, como ele ressuscitaria. Falou tudo. Aí vem os judeus e dão as costas para Deus. Quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então você vê, entre um momento e outro, você vê as coisas acontecerem. Antes que Babilônia viesse, o que aconteceu? Jeremias. Um marco. Jeremias é um marco. Antes que Jesus viesse, o que aconteceu? João Batista. Né? Antes que Israel fosse destruído, espalhado aos quatro ventos. Ora, nós tivemos Pedro, Tiago, João, tivemos todo mundo ali no cenário de Israel, pregando e anunciando e falando coisas tremendas. Não deram ouvidos. Roma veio e acabou com o templo no ano 70. Então, sempre antes de uma mudança de dispensação, existe sim o seu pré-anúncio. Só que a Bíblia diz que os sábios discernirão o tempo, o modo, a maneira como as coisas vão acontecer. O que é um sábio? Um sábio é uma pessoa que possui um conjunto de informação. Um sábio não é uma pessoa, aquele cara ali é inteligentíssimo. Não, nada disso. Ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra. O sábio é uma pessoa que possui um conjunto de informações. Esse conjunto de informações para nós está na Bíblia, principalmente na Bíblia. Agora, nós temos sinais científicos, sinais nos céus e na terra, deixados pela Bíblia, profecias do Senhor Jesus, anúncios dele, que também somam a tudo isso. Agora, se você não tem conhecimento da Bíblia, você não tem o conjunto de informações que te torna sábio. Esses dias eu recebi meu sogro lá em Minas, ele não enxerga. Ele andava atrás dos filhos. Lê um versículo bíblico para mim. Aí um dizia, poxa, estou sem tempo tal, e ele sempre naquela correria para alguém ler um versículo bíblico para ele. Quando minha esposa chegou para cá, nós preparamos a Bíblia toda, né, em áudio e mandamos. Às vezes ele liga e fala assim, meus filhos me desculpem, mas nem meus filhos são tão importantes como esse presente que eu ganhei. E ele ouve. Ouve de ceder até falhar, ouve. Nós mandamos para ele o seminário todinho, completo.
Mandamos um aparelhinho de MP3 para ele poder ouvir o seminário todinho. Tem que ver o homem, e é cego, nunca pegou a Bíblia para ler. Tem que ver ele, mas ele tem o quê? Nós mandamos de tempo em tempo um conjunto de pregações para ele, mandamos o seminário, enfim, tudo que você recebe aqui, ele recebe lá. Sem querer ofender, mas ele está com a língua afiada e muita gente aqui não está. Porque é uma questão de valorizar. Aí você, eu estou na igreja, a palavra foi boa, foi legal, gostei, que bênção, né? Mas você vai embora e esquece. Ele não, ele vai todo dia lá naquele CD e põe para ouvir. Ele está assimilando um conjunto de informações. Resultado, o nosso ministério naquela terra lá já tem provocado muita gente, e tudo que alguém chega para ele para o calar e nos desclassificar, acaba sendo calado por ele. O nosso principal homem hoje em Minas Gerais é um homem que não consegue ler a Bíblia. Só o Senhor é Deus. Amém, meu irmão? E tem mais. E vai na casa de um, leva o CD para ouvir. Aí ouviu? Agora me dá meu CD que eu vou embora. Não deixa o CD dele. Aquilo para ele é precioso demais. O que nós fizemos? A gente agora já manda o CD para ele com cópia. Ó, esses são seus e esses daqui é para o senhor deixar nas casas, dar, distribuir. E assim a obra tem sido feita. O nosso principal homem em Minas Gerais hoje é um homem cego. E como eu tenho orado para Deus abrir vista daquele homem. Se ele cego faz isso, imagino eu que ele enxergando. Amém, meu irmão? Vamos aguardar. Deus tem dado alguns sinais sobre isso. Vamos aguardar, né? A hora e o tempo pertencem a Deus. Então, você precisa ter o conjunto de informações. Então, você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Você tem que ler. Terminou de ler? Começa a ler de novo. Vai para Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Vai lendo, vai estudando. Não para nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. É nunca. Não pode parar nunca. Ah, já ouvi tudo que tinha para ouvir. Lembra de um jovem que saiu daqui? Não, eu saí da igreja porque lá, pastor, não tem mais nada para me ensinar, não. É verdade, eu não tenho. Mas será que Jesus tem? Num lugar onde Jesus tem comunhão, ele vai nos ensinando todo dia. Agora, eu também estou aqui para aprender. Agora, uma pessoa chegar aqui e dizer que já aprendeu tudo que tinha para aprender nesse lugar, se nem eu não aprendi, aí cada um faz da sua cabeça, da sua vida o que quiser. Então, esse conceito de sabedoria é o conjunto de informação. E é o sábio, aquele que tem o conjunto de informação, que vai detectar as dispensações, o tempo e o modo. Os irmãos sabem que eu já levei muito a sério, né? Como eu sempre falei, eu levava muito a sério essa questão de estudo bíblico. Eu li a Bíblia mesmo. Trabalhava de segunda a sexta, mas o sábado, de 8 da manhã a 8 da noite, era eu e Bíblia. Era eu e Bíblia. Hoje as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Ah, mas no final de semana tem tempo para passear. Eu sacrifiquei o meu passeio. Eu sou um carioca que não sei ir lá no Pão de Açúcar. Mas me pergunta de Bíblia. Eu sou um carioca que não sei como é que eu faço para ir de carro lá no Cristo Redentor. Tem que sair olhando praquinha por praquinha. Sou carioca, nascido e criado aqui. Não me peça para mim ir na praia, tem uma praia aí, Arpoador. Ninguém me peça para ir nessa praia porque eu não sei ir lá. Já fui porque me levaram. Agora, me pergunta de Bíblia. Agora, os meus colegas da igreja, eles sabem ir ao Arpoador. Que mais? Me ajuda aí. Pão de Açúcar, vão de olho fechado, a vida deles era essa. Não, a minha vida era em cima da Bíblia. Hoje, os meus colegas que conhecem os pontos turísticos estão por aí, desempregados, no maior sufoco, na maior luta. Eu estou aqui, ministrando as coisas de Deus. Cada um, né, trilha o seu próprio caminho. Então, irmão, você precisa ser sábio. Bíblia, Bíblia e Bíblia, porque sem Bíblia não há Deus. Você sabe, né? Então, faça isso. Mais uma perguntinha para nós pararmos? Tem?
Pastor, Mateus 24, 28. Queria que tu falasse um pouco mais sobre esse versículo aqui, ó. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Obrigado. então quer dizer, o que Jesus faz? Ó, um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou algumas versões dizem, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Alguém já consultou o interlinear para ver o que o original diz, não? Se diz abutres ou águias? Lembra, não? Ninguém? Bom, eu também não me recordo. Eu acho que já consultei, mas não me recordo o que o original diz. Mas enfim, o que Jesus está dizendo? Olha, vão dizer eu estou aqui, vão dizer eu estou ali, vão dizer que eu apareci não sei aonde. Olha, não dê ouvidos a eles, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É um negócio que vem por cima como relâmpago, é um negócio que todo mundo vê, é um negócio que não vai precisar ninguém dizendo, e Alá? Alá nada, quando o relâmpago sai todo mundo vê, ninguém precisa dizer, e viu um relâmpago? Todo mundo viu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando, onde estiver o cadáver, quer dizer, ele está usando uma referência. Eu não sei exatamente por que Jesus usou a expressão cadáver. Se ele podia usar, sei lá, um monte de expressão na natureza, mas ele usa o cadáver. Então, os abutres são aqueles que realmente atacam, né, o cadáver, né? É uma ave que se alimenta de coisas estragadas. Então ele fala, quem são os abutres? Outras versões dizem águia. Olha a diferença de uma coisa para outra. Por que essas versões são tão diferentes? Será que estão querendo nos deixar uma lição? Porque águia não se alimenta de cadáver. Abutre sim. Então, quer dizer, a atenção dos abutres será para o cadáver. Quem é o cadáver? Cristo. Ele está falando da volta dele. Ele está falando que ele vai chamar a atenção. Então ele está dizendo, aonde estiver o cadáver, ele está dizendo que ele é o cadáver. Aí vai chamar a atenção dos abutres, mas abutre não é referência da igreja. Então pode ser que ele esteja demonstrando que o mundo vai ser atraído para lá. E a versão que diz as águias? Aí diz águia. Águia já é uma referência da igreja. Ou seja, ele vai chamar tanto a atenção do mundo quanto a atenção da igreja. Uma igreja que já foi arrebatada. Que nessa manifestação aqui, dita em Mateus 24, é um retorno de Cristo quando a igreja já tiver sido arrebatada. Ou seja, todos, de alguma maneira, verão a cena. Então ele está dizendo, esquece esse negócio de me procurar. Esquece esse negócio de achar que, quando vão dizer, ele está falando para os judeus, né? Eu estou lá, eu estou aqui, que eu vim do deserto, que eu vim dos oásis, esquece tudo. Porque na minha manifestação, a atenção do mundo natural, abutres, e a atenção do mundo espiritual, águias, vai se voltar para mim. Não vai ter como não vê-lo, não vai ter como não saber que é ele. E hoje tem gente por aí, né, se dizendo seu Cristo, gente que veio lá das trevas e continua em trevas. Amém? Vamos dar uma paradinha para daqui a pouco a gente voltar?